Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo neste momento através do Canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 8ª lição do trimestre com o tema Confessando e Abandonando o Pecado. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, ele que é um dos diretores de nossa igreja e também coopera com o nosso pastor na coordenação do departamento de família. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson, Pai do Senhor, irmão professor Givanildo, evangelista Alessandro Barreto, é um prazer estar de volta aqui ao programa Escola Dominical. E também contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos que todo cristão em sua jornada, em algum momento, vai ter que lidar com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão. Estudaremos que quando pecamos, o arrependimento, a confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão é a atitude correta a ser tomada. E, por fim, elencaremos que o inimigo sempre vai tentar nos acusar dos erros que cometemos, mas devemos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pastor Isaac, o senhor poderia, por favor, ler para nós o texto áureo desta semana? Com certeza. Texto áureo que se encontra no livro dos Provérbios, no capítulo 28, ou Provérbios 28, verso 13. Diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro é compreender o que significa a confissão de pecado. O segundo é mostrar o perigo do pecado não confessado. E o terceiro é compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Salmo 51, versos 1 ao 12, e 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Acompanhe conosco. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 8ª lição, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Semana passada estudamos a lição de número 7, que teve como título O Perigo da Murmuração. E na lição semana passada nós estudamos sobre a murmuração na Bíblia, né? Trouxemos aqui a definição da murmuração, o comportamento dos murmuradores, o crente murmurador. Aprendemos sobre o impedimento da primeira geração à terra prometida, e um dos motivos foi a murmuração. E no terceiro tópico nós aprendemos que a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E esta semana estamos estudando a 8ª lição, que está tratando, né, do tema geral, né, desse tema, né, confessando e abandonando o pecado. E aí é importante lembrarmos que mesmo nascidos de novo, mesmo livres do poder do pecado, né, Paulo diz em Romanos 8 que a lei do Espírito de vida nos libertou do pecado e da morte, nos libertar do pecado no sentido do poder do pecado, mas continuamos pecadores, continuamos vulneráveis, e aprendemos já durante todo esse trimestre que dentro de nós há duas naturezas. Existe a natureza divina e a natureza humana, e que estão em constantes guerras. Então, esta semana nós estaremos estudando que mesmo sendo nascidos de novo, mesmo sendo batizados nas águas, mesmo sendo batizados no Espírito Santo, não estamos livres da presença do pecado. E todo pecado deve ser tratado, deve ser confessado e deve ser abandonado, pois o que é nascido de novo, como já dizia o apóstolo João, não tem prazer em viver na prática do pecado. Ele peca, o cristão peca porque é pecador, mas na verdade ele não tem prazer em viver a vida do pecado. E esta lição nós estaremos trazendo, aprendendo um pouco mais sobre este assunto. Pastor Isaac, aqui nós temos o mapa mental, né, confessando e abandonando o pecado, que é a síntese de como a nossa lição está distribuída. Eu queria que o senhor, por favor, pudesse ler cada tópico aí e dar uma visão geral. Começando com o primeiro quadrinho lá, onde nós temos a palavra, o termo santidade, não é? Que é a temática. Depois a gente vai, então, aprender sobre a confissão de pecado. Vamos aprender também sobre o perigo do pecado não confessado e sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. No primeiro ali, quadrinho, a gente tem a confissão de pecado, então vamos ver a definição, a confissão bíblica de pecado e símbolo da confissão de pecado. No segundo ponto, a gente tem o perigo do pecado não confessado. Aí nós vamos aprender sobre os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão, as consequências do pecado de Davi. São exemplos que serão trabalhados nessa lição. E por último, na confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, nós temos confessando o pecado a Deus e alcançando cura e restauração. Então, essa lição nós vamos trabalhar, né? Temos ali enfatizar a confissão de pecado, esclarecer o perigo do pecado não confessado e mostrar a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Próxima tela, por favor. Então, a palavra-chave desta lição, esta semana, evangelista Alessandro, é a palavra confissão. Confissão de pecado, o perigo do pecado não confessado e um caminho para a restauração. Você poderia comentar? Pois não, pastor. A expressão confissão na Bíblia, só no Antigo Testamento, ela aparece cerca de 900 vezes. Ela vem da expressão hebraica yadá, que significa confessar, lançar, atirar fora.
Há quem defina ainda que essa expressão significa estender a mão. Alguém que estende a mão é alguém que está disposto a apresentar algo. Então, a ideia de confissão é essa. Já no Novo Testamento, a palavra para confissão é a palavra homologel, que aparece cerca de 25 vezes. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ideia de confissão é alguém que chega a um sentimento de contrição, de arrependimento e confessa algo. Ninguém vai confessar algo se não se arrepender anteriormente, não é? Eu entendo que essa expressão confissão, pastor, fala também de rendição. Alguém que confessa de forma verdadeira, né? Porque alguém pode fazer uma confissão falsa, não é uma confissão verdadeira, mas quando é uma confissão verdadeira, é alguém que está rendido, é alguém que se rendeu. A gente vai estudar na lição de hoje isso, a prática pecaminosa de Adão e de Davi, provocando aí consequências seríssimas, mas tanto um quanto o outro houve um momento de confissão. Davi vai se confessar diante de Deus, pedindo misericórdia, assim como Adão. Então a palavra confissão, pastor, tem essa ideia, inclusive na lição diz que essa expressão confissão traz também a proposição de prometer publicamente o que fará. Então alguém que confessa é alguém que vem ao público, geralmente é alguém que faz uma confissão e diz assim, prometer com, confessar, seria isso. Reconhecer abertamente que precisa prestar honra a alguém. Então, quando alguém vai confessar o outro, a ideia é de que esse que ele está indo é alguém que pode, de alguma forma, lhe auxiliar. Primeiramente, a gente vai ver que Deus, confessar diante dele, que é uma autoridade máxima, e também diante da igreja, dos líderes que são estabelecidos, porque esse é o modelo bíblico, não é? Então, a ideia mais prática dessa palavra, pastor, seria essa, a confissão, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Irmão Givanildo, e a importância da palavra-chave nesta lição, né? Confissão, que nós sempre falamos aqui, que é o eixo principal, o eixo principal de onde vai ser desenvolvido todo o assunto da lição, e ela é de suma importância ser compreendida para que não haja desvios de foco e de abordagem na lição. Inclusive, pastor, eu queria chamar a atenção ali que essa palavra confissão, ela está relacionada a um caminho para a restauração, né? E eu queria comparar o pecado aí com uma doença ou enfermidade, que às vezes nós precisamos ser submetidos até uma cirurgia, por exemplo, e aí a gente vai ao médico, o médico vai diagnosticar, vai passar os exames, ele vai tirar aquele mal, vamos dizer assim, aquele caroço, aquele tumor, por exemplo. E para que a gente vai ao médico? Para que a gente vai fazer uma cirurgia? Porque a gente está em busca de uma restauração. Então é preciso nós entendermos que o objetivo dessa confissão é exatamente alcançar a restauração espiritual. Então vamos para a tela principal da nossa lição, a definição aí, pastor Isaac, o irmão Alessandro já trouxe, né, a definição de confissão. E nós temos aí o segundo subtópico, a confissão bíblica de pecado, né? E o autor diz aqui que o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Aí ele cita Salmo 32:5 e 1 João 1:9. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Mateus 5, 21 e 22. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então, do ponto de vista bíblico, nós temos aí a confissão de pecado. Então, uma pergunta que provavelmente vai surgir em sala de aula é o seguinte, pastor. Essa confissão de pecados é uma confissão que eu devo fazer só e exclusivamente para Deus? Ou essa confissão é uma confissão que eu devo também fazer ao líder na igreja? Por que perguntamos isso? Principalmente com esse movimento hoje dos desigrejados, né, de pessoas que não congregam, pessoas que personalizam a sua própria religião, vivem a sua religião privada, a sua religião em casa. Aí diz assim, não, a minha vida com Deus, ninguém deve se meter nisso, e a minha relação com Deus é entre eu e Deus, o que eu fizer, eu estou pecando é contra Deus, então não há necessidade alguma
de se confessar. E às vezes pegam até exemplos como esse de Davi, exemplos do Antigo Testamento, para dizer assim, não, o pecado tem que ser confessado só exclusivamente a Deus e nós não devemos satisfação nenhuma à igreja e nem tampouco à liderança da igreja. Pastor, antes da gente entender a importância e a necessidade da confissão, isso do ponto de vista bíblico, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então a gente tem que partir, claro, da Bíblia. A gente precisa aprender o porquê a confissão. A gente já viu uma definição muito importante apresentada, o porquê da confissão. Lá na primeira tela, não é, eu lembro que a gente começava com um quadrozinho onde tinha a palavra santidade, que é o estado que Deus deseja e para todos nós, para a sua criação, o estado de santidade. Nós estamos passando no processo de santificação, não é? Mas a santidade é o alvo final, não é, que Deus quer ou requer de todos nós. Então veja, quando Deus criou a natureza, o universo, ele estabeleceu leis naturais. As leis da natureza, elas estão aí. Como, por citar uma que é muito conhecida de todos, que é a lei da gravidade, não é? A lei da gravidade é uma lei estabelecida por Deus para que a gente pudesse estar aqui agora, nesse estúdio, sentado aqui nessa cadeira e não estivesse flutuando aqui, né? Porque se não tivesse a lei da gravidade, a gente estaria flutuando, não é? Como existe a lei da gravidade, que é uma excelente lei, tudo que Deus faz é bom, é excelente, a gente consegue viver aqui na Terra da forma como a gente vive. Agora, se alguém atentar contra a lei da gravidade, quebrar essa lei, por exemplo, subir num lugar alto, num parapeito, num lugar alto, e se precipitar lá de cima, quebrando essa lei, a pessoa vai ter consequências. Isso. Não é? Porque ele quebrou uma lei natural. Ele vai se machucar, ele vai ter machucados que pode ser sério, pode vir até a morte, dependendo da altura que ele for precipitado, que ele se precipitar, não é? Da mesma forma, Deus estabeleceu leis espirituais. No mundo espiritual existem leis. E essas leis, elas estão explicitadas na palavra de Deus, não é? Não só através do decálogo, quando Deus diz de forma clara, prescrevendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas ao longo de toda a Bíblia a gente vai ver, não é? De maneira implícita, Deus orientando como o homem deve agir. Porque a Bíblia é a bússola, não é? Sobretudo do cristão. Então, quando uma pessoa, um cristão, alguém que reconheceu lá atrás a sua miserabilidade, o seu pecado e tal, confessou a Cristo como Salvador, naquele momento ele é justificado, o que significa ele ou seja, é zerado o contador de pecados nele. Ele fica zerado, como se nunca tivesse pecado, né? Porque justificar, do ponto de vista bíblico, é mais do que perdoar. É zerar o contador, certo? Pronto, ele partiu do zero ali. Só que, como o senhor disse, tem a natureza humana caída, que permanece lá. Ontem a gente teve uma excelente aula, por exemplo, lá no Culto de Doutrina, com o pastor Samuel de Oliveira, né, o pastor vice-presidente, sobre isso. Então, quando essa natureza caída, ela leva o homem a sair daquele propósito de Deus, que é a santidade para a nossa vida, e cometer e quebrar essas leis espirituais, aí se faz necessário a confissão para um reparo, para uma reparação daquilo que foi quebrado, não é? Sim. E é claro que essa confissão bíblica, ela está na Bíblia de forma exaustiva, não é? Um outro detalhe importante sobre isso é que o professor Givanildo, o auxiliar Givanildo, colocou muito bem que o pecado na Bíblia é considerado uma enfermidade. E quem está doente precisa ser curado. Isso. Não é isso? Se a gente vai lá para Isaías, capítulo 1, a gente vai ver isso aí. A enfermidade na vida do homem. Eu poderia ler aqui o texto, eu até separei o texto de Isaías, capítulo 1. Veja, ele diz assim, verso 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados, se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã.
senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então veja que Isaías usa aqui, de forma figurada, a enfermidade, ele cita inclusive algumas aqui, como a figura do pecado. Não é? Então a pessoa que está enferma precisa de cura, é por isso, de restauração. E a restauração passa primeiro pelo reconhecimento, porque se a pessoa não reconhece que está enfermo, ele não vai procurar um médico. Se não vai procurar um médico e está enfermo, ele vai morrer. Não é isso? Primeiro o reconhecimento de que está enfermo. Depois, seria no caso da confissão, antes da confissão, o arrependimento. Porque se ele está enfermo espiritualmente, é porque houve uma quebra de uma lei espiritual, ou de leis espirituais, né? Então, depois que ele reconhece que está enfermo e se arrepende, aí vem o terceiro passo, que é a confissão. Confissão bíblica quer dizer isso. Alguém que entende que quebrou uma lei espiritual, não é? Se arrepende daquilo e confessa e coloca diante de Deus, mas não somente diante de Deus, porque Deus deixou a igreja aqui como agência para tratar, não é? da enfermidade do pecado entre os seus membros. Veja que lá em João, no capítulo 20 de João, é um texto muito conhecido também, muito citado, verso 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então veja que Jesus aqui, né? Entregou à igreja essa missão. A igreja é como um hospital. Já ouviu falar da igreja como um hospital? Sim, que cuida do doente, não do doente físico, porque do doente físico tem o hospital, tem os hospitais, não é? Aí da cidade, do estado, tem os médicos do corpo, mas a igreja cuida dos doentes espirituais, que confessam e são reparados. E qualquer igreja que se diz cristã, que não aplicar a disciplina, porque a gente vê, por exemplo, Paulo corrigindo os crentes em Coríntios, que estavam sem aplicar a disciplina da forma correta, não é? E, aliás, estavam sem aplicar a disciplina. E Paulo chamou a atenção deles: não pode ser assim. Vocês não estão agindo corretamente. A igreja cristã, ela tem a responsabilidade de aplicar a disciplina. E os seus membros precisam, não é, responder à igreja pelos seus atos, aquilo que está fora do padrão bíblico, que quebra as leis naturais. Pastor, e o senhor tocou aí no assunto que é a disciplina, que aliás foi um assunto que nós tratamos no trimestre passado, né? Houve uma lição específica sobre isso, a disciplina na igreja. Estamos falando de uma realidade neotestamentária, porque os que defendem essa confissão só a Deus, mesmo sendo membros da igreja, uma confissão só a Deus, se amparam muito em textos do Antigo Testamento, do pecado de Davi e tal. Mas estamos falando de uma realidade neotestamentária, onde a igreja passa a existir e os princípios são orientados à igreja. E o fato de termos estudado, no trimestre passado, um assunto que é ponto pacífico no Novo Testamento, que é a disciplina na igreja, então isso já pressupõe de que existe uma gerência da igreja com relação a esses atos, e que a disciplina, a gente viu que ela promove não só não só promove o trabalhar o caráter, mas visa também promover a santidade da igreja, né? Promover a manutenção da santidade da igreja, porque o membro, por exemplo, citando, a gente estudou naquela lição de 1 Coríntios 5, aquele indivíduo que estava lá no seio da igreja, dormindo com a mulher do seu pai. Aí Paulo disse assim: vocês não se sentem chocados com a situação dessa, não? Será que não há entre vocês ninguém que possa tomar uma iniciativa? Aí Paulo chama a responsabilidade e diz: reunido vós e o meu espírito, ou seja, eu estou tomando a decisão junto com a assembleia, e que o indivíduo seja tirado do meio de vocês. Quer dizer, não é uma coisa passiva, não é uma coisa... A igreja, ela não é uma agência passiva diante dessas situações, e há uma gerência, até o próprio tema de
de disciplina na igreja no Novo Testamento, já mostra que há pecados, sim, que precisam ser confessados, não apenas a Deus. O que o senhor falou aí, o arrependimento, é uma realidade em todos os casos, sejam pecados que precisam ser levados à igreja ou não, em todos os casos de pecado. Existe o arrependimento, mas existe aqueles casos específicos que precisam ser tratados pela igreja, não é, pastor? Com certeza. Eu queria, inclusive, resgatar a sua fala inicial sobre essa questão de trazer determinados exemplos do Antigo Testamento para justificar situações no Novo Testamento. É muito importante entender sobre a doutrina das dispensações, não é? O que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus trata de forma específica com o povo, com o seu povo, com Israel, enfim, com o homem, não é? Então, no Novo Testamento, é claro que o Antigo Testamento não deixou de ser válido. Os princípios espirituais exarados ali na Escritura veterotestamentária, não é? Eles continuam válidos, porque princípios espirituais eles não têm validade, assim, não tem prazo de validade, não vence, não é? Mas, assim, exemplos assim, pontuais que aconteceram com determinadas pessoas no Antigo Testamento não pode ser tomado para justificar, por exemplo, uma situação do Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a palavra de Deus é muito clara quando mostra que a igreja tem a missão não só de evangelizar, mas de cuidar e de curar, não é? Aqueles que estão dentro do seu contexto. Não é? A igreja ela tem essa dupla missão, evangelizar, ganhar almas, ensinar, ou seja, discipular é outra missão. Mas, como nós falamos a princípio, o ser humano, na sua natureza humana, na velha natureza, vamos assim chamar, não é? Ele está suscetível a falhas. Quem é que vai curar essas enfermidades da alma? Não estou falando de enfermidades do corpo, não é? Porque quando a gente vai lá para Isaías 53, aquele texto ali é muito controverso, assim, entre alguns teólogos. Não, aquelas enfermidades ali são enfermidades do corpo. Alguns dizem, não, aquilo são enfermidades da alma. Mas veja, a enfermidade do corpo, ela só existe por causa da enfermidade da alma. Se não fosse o pecado, não é? Não existiria doença. Não haveria doenças. Então, uma coisa vem em decorrência da outra. Aquelas enfermidades de Isaías 53 está falando da raiz, de onde vem o problema, da enfermidade da alma. Então, a igreja foi estabelecida, pastor, por Deus. O senhor citou o exemplo aí de Coríntios, onde Paulo mostra isso claramente e exige da liderança, não é? Ali em Corinto, né, que pudesse resolver aquela situação. Não podia permanecer um pecador no seio da igreja. Isso adoece toda a igreja, porque um pouco de fermento, diz a Bíblia, leveda toda a massa. Se o pecado não é tirado do meio dos santos, não é? Por assim dizer, porque aqueles que foram santificados são santos. Dos santos, do povo de Deus, ele vai levedando, ele vai prejudicando toda a comunidade, e isso vai ser cobrado por Jesus, né? Porque, inclusive, lá, numa das cartas a uma igreja lá da Ásia Menor, Jesus disse, tenho contra ti, que toleras, por exemplo, Jezabel. Não é? Que levava o povo ao pecado, à prostituição, aquela doutrina de Jezabel que levava o povo ao pecado, né? Isso aí o senhor está falando, eu lembrei agora, pastor, ainda sobre esse primeiro tópico, que o assunto já está relacionado à questão até do símbolo da confissão do pecado, que o autor coloca aqui também como questão do arrependimento, né, do arrependimento sincero em confissão, que existem pessoas, às vezes, que pecam e fazem uma confissão, mas uma confissão falsa. Por exemplo, às vezes fazem uma coisa, mas confessam outra, porque diz assim, na mente dele, assim, eu vou me submeter à disciplina da igreja, ao período, né, a depender da situação, o período de disciplina na igreja, mas não pelo pecado de fato que eu cometi, mas pelo pecado que eu confessei, embora não seja de fato o pecado que ele tenha cometido, porque ele visa esconder, eu quero me submeter, mas não dizer o que foi que eu fiz. Aí, na verdade, esta situação entra para o próximo tópico que nós veremos no próximo bloco, mas acaba também não tendo validade alguma, porque ele de fato está escondendo o real motivo que ele vem suscitar aqui a correção da igreja, mas não revela qual o motivo.
cria outro subterfúgio para dizer que foi aquele subterfúgio, para não revelar de fato o que aconteceu, se submete para dizer assim, olha, eu fui corrigido, eu passei esse tempo afastado das minhas funções, então está tudo certo. E quando de fato não está, porque o que de fato aconteceu ele não revelou. Veja, um pecador arrependido, ele vai fazer como o salmista. Ele diz, Senhor, perdoa-me dos pecados que eu lembro, que eu tenho consciência, mas se há algum que eu não tenho consciência, me perdoa também. Ou seja, ele não esconde nada, ele não omite nada, porque o indivíduo ele pode pecar por comissão e por omissão. Um indivíduo que quebra uma lei espiritual e não confessa isso aí, ele continua sendo devedor daquilo ali, não é? Perante Deus e perante a igreja. Não é? Ou seja, ele foi com... olha, com Deus não tem esse negócio de ajeitadinho. O jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Com Deus tem que ser a coisa clara, transparente, 2 é 2, 2 mais 2 é 4, e por aí vai. Não é? Então, não dá, pastor, para aceitar que uma pessoa que omitiu algo visando uma vantagem, veja, porque isso aí é visando uma vantagem pessoal, né? Eu não tenho que confessar o que ele fez para não, sei lá, não se expor e tal. Não vai funcionar. Ele não confessou, né? Foi uma meia confissão. Isso. Qual o perigo do pecado não confessado? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 8ª lição que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. No bloco anterior nós trouxemos a definição de confissão e falamos sobre a confissão bíblica e ainda comentamos sobre o tópico, o símbolo da confissão do pecado. E agora nós vamos para o segundo tópico de nossa lição, e aí o perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva e as consequências do pecado de Davi. Eu queria chamar a próxima tela, por favor, e aí, evangelista Alessandro, nós temos aí confessando e abandonando o pecado, Provérbios 28 e 13, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Interessante é que confessa e não só confessa, né? Mas deixa, né? Alcançará misericórdia. E aí nós temos esse mapa mental aí, que fala sobre o perigo do pecado não confessado. Temos o pecado de Adão e o pecado de Davi. O que o senhor pudesse comentar? Pois não, pastor. Acredito que quando a gente olha para Gênesis, capítulo 3, que é onde está ali a queda de Adão e Eva, né, os nossos pais ancestrais, a gente já consegue extrair dali uma lição. Quando Deus chega para Adão, Deus o induz, talvez a palavra induzir não seria melhor, mas Deus o encaminha para que ele confesse. Deus conversa com ele. Comeste tu do fruto que eu disseste que não? Deus estava abrindo o espaço como que dizendo o seguinte, eu quero tratar você, mas para isso você precisa, Deus já sabia do que tinha acontecido, não é? Mas Deus provoca aquele momento de confissão. E assim, algo importante é que naturalmente o ser humano tem essa característica de autodefesa. E ele diz, foi a mulher que tu me deste. Veja que Adão, ele não confessa de forma direta, explícita, eu comi. Ele diz, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus se dirige à mulher, mais uma vez, tentando dizer, confesse, vamos mostrar aqui que houve um erro, mas vai ser tratado. Aí ela disse, foi a serpente. Aí a serpente não tinha mais ninguém para acusar, ficou com ela mesma, não é? Então, eu entendo, pastor Nando Jacques, pastor Isaac e professor Givanildo, que ali tem um princípio exarado das Escrituras. É que Deus quer que o ser humano confesse aquilo que ele fez. Eu comi o fruto. E quando isso acontece, há misericórdia, porque depois da confissão, depois daquele momento, houve a punição, eles vão receber o que Deus decidiu, né? O homem trabalharia e do seu suor comeria, com dores a mulher daria à luz a filhos, e aquele animal rastejaria, né? Com seu ventre e comeria o pó da terra, mas não para por aí. Depois dessa confissão, há
a graça. Deus providencia ali, está implicitamente no texto, o sacrifício de um animal, que ali já é uma prefiguração de Cristo, e providencia ali a misericórdia, o perdão, não é? Eles vão sofrer a consequência porque o confessar de pecado, pastor, é para se alcançar a misericórdia, mas não para se livrar das consequências. Tem que ficar claro isso. Eles são expulsos do jardim do Éden, isso é a consequência, não é? O perdão é alcançado, mas a consequência tem que ser arcada, não é? Então, o pecado de Adão, ele traz isso, pastor. As consequências, eles vão ser retirados do jardim, eles estavam no melhor lugar possível. Vai ter a morte física, né? O homem foi feito imortal, ele não era eterno, porque foi criado, mas ele era imortal. Ele não foi criado para morrer. Mas o texto da própria lição diz que entra no cenário humano a mortalidade, né? A doença, chega às dores, não é? As doenças propriamente dito, não as dores necessariamente, mas as doenças. O sofrimento vai, porque o Senhor diz do suor do teu rosto, abrolhos, espinhos, não é? O texto aparece lá, isso alude a dores, a sofrimento. E a morte espiritual, que é a pior de todas elas, não é? E quando a gente vai para Davi, pastor, a gente vai ver que se repete, porque quando Davi peca e aquele homem de Deus, o profeta, vai na casa dele e conta ali uma parábola, para que, assim como Deus fez com Adão e Eva, conduzi-lo a voluntariamente fazer a sua confissão, ele olha para aquilo e já condena aquela pessoa e diz, este homem é digno de morte. E o profeta diz, esse homem é você, Davi. Né? E, infelizmente, o pecado de Davi provocou escândalos, né? Sofrimento na família, a gente vai ver aí que foi um avalanche dentro da família dele, tristezas e morte. E eu diria, pastor, que além disso que está no quadro, né? Quando fala ali sobre doença, por exemplo, o pecado provoca doença física, tem pessoas que sofrem fisicamente falando por consequência de práticas pecaminosas, mas a doença também da alma, né? Tem muitas pessoas que estão, não estou dizendo aqui que todos que passam pelo processo de adoecimento psíquico estejam em pecado, não é isso, mas há aqueles que estão, porque o próprio texto diz no Salmos de número 51, quando Davi reconhece seu pecado, ele pede para que o Senhor apague suas transgressões, ele pede para que ele seja lavado completamente, ele se sentia sujo. Né? Ele pede para que seja purificado o seu pecado. Ele confessa no versículo 3, porque eu reconheço as minhas transgressões, mas veja que ele se sente sujo porque ele pede para purificar-se, mas no versículo 8, pastor, veja que ele diz assim, Senhor, faze-me ouvir o júbilo de alegria, ou seja, ele estava em tristeza. Isso aqui fala de um momento depressivo, angustiante, não é? Ele diz, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Então aqui tem o duplo sofrimento, não é? Quando ele fala de alegria, ele pode estar falando do sentido emocional, sentimental, mas quando ele fala de ossos, ele está falando do físico. Então, o pecado, ele traz sim essas consequências físicas e também psíquicas. Irmão Givanildo, nesse tópico 2 da lição, o perigo do pecado não confessado, em suma, aqui o autor, ele aborda dois personagens que são justamente esses que estão no quadro aí. Você tem um personagem Adão, e aí no subtópico 2 ele fala aqui as consequências do pecado de Adão, então o contexto. Sim. E aí o subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. Ele aborda Adão e aborda Davi. Adão como a origem de tudo e Davi, que é o tema central dessa lição, né? O contexto dessa lição. E no contexto dessa lição nós temos o Salmo 51, que é o Salmo de confissão do seu pecado, mas não só o Salmo 51, nós temos também o Salmo 32, né? Isso. O Salmo 32 e o Salmo 51 foram salmos que foram compostos justamente dentro desse contexto. Aí, focando agora na pessoa de Davi, eu queria a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí o pecado de Davi. Eu queria que o senhor pudesse ler. Sim, senhor. E pudesse comentar, por favor. As consequências, né? Eu gostaria de antes, pastor, ler um texto quando o profeta Natan diz a Davi que ele não morreria, mas que a espada não se afastaria dele, né, da casa dele. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Eu gostaria de ler aqui os versículos 10 a 12. São palavras de Natan ao rei Davi. Né? Diz, agora, pois,
não se apartará a espada jamais da tua casa. Como falou bem aqui o evangelista Alessandro Barreto, que a confissão de pecado vai trazer restauração, né, assim? Mas também não vai anular as consequências. Aí o profeta Natan diz a Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Então é bom lembrar que o que Davi enfrentou após isso, após esse pecado, foram consequências, né? E uma espécie até de juízo, de castigo divino. Diz assim: e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. E aí, pastor, aí sim nós vamos falar sobre as muitas consequências, né, desse pecado de Davi. Primeiro, que a criança que foi gerada entre Davi e Batseba, ela morreu, né? Embora que Davi tenha jejuado, tenha pedido a Deus que preservasse a vida da criança, a criança morreu. Mas não só isso, nós vamos ver que Amnon, ele possui sua irmã Tamar, né? Ou seja, um incesto dentro da família, trazendo tristezas profundas a Davi. Como se não bastasse esse incesto, aí o que acontece? Absalão, outro filho de Davi, vai e mata Amnon. Ou seja, dentro da casa de Davi começa a haver uma série de problemas, né? Então, um incesto entre Amnon e Tamar, depois um assassinato, Absalão vai e mata. É claro, a gente precisa explicar isso, que não significa dizer necessariamente que toda vez que alguém pecar vai haver incesto, vai haver assassinato dentro da família, não necessariamente, mas que haverá um tipo de castigo, um tipo de juízo, que são as consequências do pecado. Não sei se o senhor quer que eu continue na outra tela, por favor, que ainda são consequências desse pecado de Davi, né? Então Absalão revoltou-se, né? E obrigou Davi sair, fugir para não ser morto, né? A Bíblia deixa bem claro aí essa rebelião de Absalão, o que fez com que Davi, o grande rei de Israel, aquele rei que se tornou assim uma espécie de referencial, precisou fugir para não ser morto. E durante a rebelião, Absalão possuiu as concubinas de Davi, como o profeta Natan havia dito. E também, como se não bastasse, Joabe mata Absalão, causando tristeza. Ou seja, uma série de problemas enfrentados por Davi dentro da sua casa e no seu próprio reino, isso como consequência dos seus pecados. Vamos para a próxima tela, pastor. Então, diante de toda essa consequência do pecado de Davi, porque o pecado ele traz consequências, a depender do que se faz. A consequência pode ser apenas pessoal do que se faz, mas há pecados que se traz consequência até dentro da própria família, né? A própria família acaba sendo objeto da consequência da decisão ou do pecado daquela pessoa. Então a gente viu aí que o de Davi, o pecado de Davi, ele causou um grande, vamos dizer assim, um furacão dentro da família dele. Isso. É um grande furacão, não foi uma coisa que atingiu apenas ele, mas um grande furacão. E aí, nesse contexto, chega o profeta, fala a Davi, mostra a situação e diz que Davi pecou e tal, e Davi reconhece. E aí nós temos o contexto agora do Salmo 51, né? A confissão de Davi. Aí nós temos a confissão de Davi, a letra A, Davi apela a Deus, lava-me completamente da minha iniquidade. O B, reconhece seu pecado, eu reconheço as minhas transgressões. E Davi também, nós temos a purificação de Davi ainda no Salmo 51, que Davi pede a Deus que faça 3 coisas: remova o seu pecado, restaure sua alegria e renove o seu espírito. Porque o pecado faz isso também, né, pastor? Aquela alegria que a gente tinha de servir a Deus, aquele prazer, quando de repente começa a se perder esse prazer, essa alegria. Às vezes, claro, necessariamente não quer dizer que seja pecado. Às vezes a pessoa entristeceu, né? Sim. Se entristeceu com uma palavra, com uma coisa, às vezes acaba se focando só nessa tristeza e perde aquele prazer. Mas no contexto aqui de Davi, foi o pecado. Ele perde aquele prazer de servir a Deus e aí ele diz assim: Senhor, restaure a minha alegria, renova aí o meu espírito. E ele quer um coração limpo e um espírito reto.
Na verdade, a história de Davi relacionada ao pecado é uma história emblemática, não é? Todo mundo que já leu a história de Davi sente um misto assim de revolta pelas atitudes que ele tomou, não é? Como é que pode um homem que tinha uma experiência teve uma experiência tão próxima de Deus, tão profunda com Deus, de repente agir como se fosse um ímpio fazendo o que ele fez, né? Mas há também aquele misto de compaixão, porque o resultado do pecado de Davi, daqueles pecados de Davi, que todos nós sabemos, o assassinato de um homem, o adultério, o assassinato e tudo aquilo ali, foi um resultado, ou seja, foram consequências duríssimas. O professor Givanildo já mencionou aí coisas terríveis que aconteceram na família de Davi. Ou seja, a família de Davi, ela foi profundamente afetada, não é? Mas antes de ir aqui para o Salmo 51, que é a proposta da lição, eu me lembrei de um salmo também de Davi, lá no Salmo 32. Perfeito. Repare o que Davi diz aqui sobre a questão do homem que é perdoado, não é? Veja, ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A gente está ouvindo isso aqui, esse ecoar, aqui ele escreveu, é claro, né? Mas o ecoar da voz de Davi, falando da importância do perdão que vem em decorrência da confissão. Veja, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, veja, o que aconteceu quando ele se calou? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O que ele está dizendo aqui? Que enquanto ele não confessou, ele adoeceu. Ele esteve doente, e não foi um dia nem dois, não. Ele diz, em todo dia. Ele diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, a justiça de Deus, a santidade de Deus clamava contra o pecado dele na consciência dele. Sim. É aquilo que o evangelista Alessandro falou, que a psique do homem adoece quando o pecado não é confessado. Quando ele armazena pecado dentro de si. Isso. Sem confessar. Davi mostra isso aqui. Aí veja, no verso 3 ele diz, confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Não é para contar a metade, é toda, não é? Confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja, aqui nós estamos falando numa dispensação, num contexto, tá certo? Quando Davi diz assim, confessarei ao Senhor, ali não tinha igreja como nós temos hoje. A igreja não tinha sido estabelecida, não tinha sido fundada, não tinha sido instituída por Jesus, não é? E colocada como aquela agência que eu falei para tratar dos seus membros. Então, a confissão dele foi ao Senhor. Pelo que, aí ele diz no verso 6, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Isso depois, claro, né, que há a confissão e o perdão. Quando Davi confessa a Deus, as suas iniquidades, como ele mesmo diz lá no Salmo 51, elas são lavadas, ou seja, ele é purificado da sua iniquidade. Uma vez purificado da sua iniquidade, ele volta para aquele processo, né, hoje, analisando a doutrina da santificação, aquele processo que é a santificação, e está andando na direção do alvo da santidade. Então, a partir dali, ele tem a sua comunhão com Deus renovada, por assim dizer, não é? E pode seguir, do ponto de vista espiritual, de cabeça erguida e tendo comunhão com Deus, como já falei, inclusive, não é, tendo condições, porque o senhor colocou uma coisa muito importante. Quando o indivíduo ele está doente, enfermo da alma, ele perde aquela alegria de adorar, de servir, de louvar. Ele até vai para a igreja. Uhum. Ele até vai com a multidão, porque ele não quer assim... Porque se ele não for também, as pessoas vão cobrar, né? O senhor não veio mais para a igreja? O que é que está acontecendo? Então, às vezes, ele até vai aos domingos,
mas ele fica ali todo apático, sem sentir nada, sem sentir a graça de Deus, sofrendo desnecessariamente. O reconhecimento do pecado, que geralmente a pessoa que conhece um pouco da palavra de Deus, quando comete, já sabe que cometeu. Em seguida, o arrependimento e a confissão libera. Olha, não é? Porque todo indivíduo que tem uma certa consciência de Deus, da santidade de Deus, tem conhecimento das suas transgressões. Perfeito. Né? Mas eu não sabia que não podia. Claro que o Espírito Santo, não é? Pela palavra de Deus, dirige a pessoa naquilo que a pessoa deve e não deve fazer. Não é? Aí, quando a pessoa confessa, faz como Davi. Não é? Acontecem pelo menos 3 coisas. Não é? Davi pediu a Deus isso aí. Retira o meu pecado. Porque é aquele fardo. Jesus disse lá em 11:28 de Mateus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu acho que para um pecador não existe alívio maior do que o perdão dos pecados. Verdade. Quando os seus pecados são... A gente vê no culto administrativo, quando os irmãos vão ali, né, ser tratados pela igreja e pedem o perdão, a gente vê no rosto deles, muda, ele fica mais leve, né? A gente percebe isso, não é? Remove o meu pecado, Davi disse, restaure a alegria. O que significa isso? Que quando o pecado está lá, ocultado, a alegria desaparece. Não é? Verdade. A pessoa perde a alegria, perde o prazer até de viver, fica às vezes querendo entrar em depressão, pedindo até a morte, não é? E renove seu espírito. Por que o pecado não afeta diretamente o espírito? Isso, pastor. Inclusive no Salmo 32 que o senhor estava lendo, tem uma expressão que ilustra muito bem isso que o senhor está falando. Por exemplo, Davi, no verso 3 que o senhor leu, verso 3 e 4, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a mão pesava dia e noite sobre mim, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. A tristeza, né? A tristeza, a angústia. Aí o versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aí já no verso 11, ele já termina o salmo alegre. Né? Ele diz assim: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Ou seja, um homem que iniciou o salmo dizendo que os seus ossos envelheceram, era caracterizado por gemido, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, o seu vigor secou como o calor do verão. Agora ele termina alegre, termina feliz e convidando outros também a se alegrarem no Senhor. Eu queria destacar ainda desse salmo 2 versículos interessantes. Veja, conselhos de Davi, é a Bíblia, né? Se fosse eu que fosse dizer isso aqui, se fossem palavras minhas, talvez alguém até fosse achar muito forte, mas é Davi. Veja o que ele diz no verso 8 e 9, ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E olha que Davi, pela experiência pessoal, ele tem condições de ensinar, que ele passou, não é, por essa situação, por essa experiência. Veja, guiar-te-ei com os meus olhos. Aí ele diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então veja, Davi, é como se Davi estivesse dizendo: olhe, aprenda com a minha experiência. Não seja como um animal irracional. Não é? Que não atenta para... É preciso colocar o cabresto nele para ele seguir corretamente, não é? Então, o que é que eu entendi nisso aqui? Que aquelas pessoas que insistem em não se arrepender, ou se arrependem, mas não confessam, eles agem como se fossem animais irracionais. Eles querem resolver a situação do pecado não confessado com o tempo, não é? Com mensagens, porque inclusive tem isso também, não é? Vocês vão encontrar na internet aí, a gente vai encontrar, quem navega na internet vai encontrar mensagem: não, esse negócio de confessar pecado a pastor, não precisa não, você vai e confessa a Deus. Então eles querem resolver o problema por aí. Aí Davi diz: não faça isso não.
Não seja como um cavalo. É Davi que está dizendo, não sou eu não, né? Não seja como o cavalo, não seja como... Ou seja, não seja como um animal irracional. Veja o que a Bíblia está dizendo. Confesse, não é? Chegue às claras e conte, porque você vai ficar liberto. Vai vir a alegria, vai vir o renovo no seu espírito, vai vir tudo aquilo que tinha antes do cometimento daquela falta, né? Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos aí a preocupação de Davi e os compromissos de Davi. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. O texto de Salmos 51, verso 11 e 12, deixa claro isso. E aqui diz que ele, Davi, ele vai implorar a Deus que o Espírito Santo não lhe seja retirado, não é? A preocupação de Davi era essa. Ele sabia de que sem a presença do Espírito Santo, ele seria, com toda certeza, fragilizado, não é? E ele entende que isso é algo tão importante que quando ele confessa no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não é? Essa preocupação deve ser também permeada na vida daquele pastor que hoje está assistindo esse programa. Você que está cultuando conosco aqui, lembre-se de que a confissão desse pecado, a contrição verdadeira, vai lhe restaurar também essa habitação do Espírito, porque o Espírito não vai comungar, pastor, em alguém que está numa prática constante de pecado. Eu não estou dizendo aqui que alguém que fragilizou-se, que pecou, o Espírito entra e sai como se fosse um vento qualquer, não. Isso aqui é alguém que está numa prática constante. Davi passou tempos para confessar esse pecado, como o pastor falou aqui, não foi apenas um, foram vários, o pecado da mentira, o pecado, por exemplo, do adultério, o pecado do assassinato. Então não é o Espírito Santo sair por qualquer coisa. Alguém cometeu uma falha, o Espírito saiu. Não é dessa forma, é alguém contumaz. Davi chegou num nível seríssimo, não é? Em segundo lugar, os compromissos de Davi. Se Deus respondesse a Davi, Davi diz o texto que ele se comprometia a se submeter pelo menos a essas três coisas aqui. Ensinar os caminhos de Deus aos pecadores, ou seja, a experiência dele é dizer, não ande por esse caminho, eu sei como é difícil. Segundo, cantar acerca do perdão de Deus. Davi ia ensinar que Deus é misericordioso, porque Deus não tem intuito de destruir ninguém. Aquele que se arrepende e busca, Deus está à disposição para trazer restauração, né? E em terceiro lugar, Davi prometeu dizer, Senhor, eu vou te louvar para o resto da minha vida. Tanto é que ele é um dos salmistas que mais escreve, né? Porque vou falar da tua benignidade, do teu amor e da tua misericórdia para comigo. Vamos para a próxima tela. Então, e aí temos a confiança de Davi, irmão Givanildo. Muito bem, essa confiança de Davi, primeiro, sabe que Deus pode perdoar pecados, né? Recorreu a Deus, ciente que Deus é aquele que está pronto a perdoar. Quando o homem reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, busca a Deus, Deus está pronto a perdoar. Os versos 16 e 17 diz assim, do Salmo 51, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Inclusive, nós vamos perceber, é comum, né, as pessoas perguntarem, mas um homem que pecou, não é, que adulterou, um homem que foi responsável pela morte de Urias, como é que esse homem tornou-se um referencial de um rei para Israel, né? Eu acho muito interessante, lendo os livros dos reis e das crônicas, que Davi torna-se um referencial. Os bons reis, os escritores dizem assim, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E os maus reis, os escritores dizem, das duas uma. Ou que não andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou que andou nos caminhos de Jeroboão. E como é que pode um homem que cometeu esses pecados gravíssimos ser um referencial? Bem, aqui está uma virtude de Davi, reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado, buscar a Deus, buscar a reconciliação. Ou seja, ele confessa e ele recorre a Deus porque sabe que Deus está pronto a perdoar. Mas não só isso, ele sabe que Deus pode fortificar a cidade. Versos 18 e 19 diz assim, abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Que coisa interessante. Quem era Davi? Era um rei. E assim como quando ele peca, as consequências vieram sobre a sua casa e sobre o seu reino. Olha que coisa interessante. Nós vimos aqui que trouxe sequelas para a sua família, mas também para o reino, porque ele teve que fugir, se esconder de Absalão.
Então ele reconhece também que quando ele confessa o seu pecado, quando ele abandona o pecado, a cidade será abençoada. Olha que coisa interessante. Verso 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça. Ou seja, Deus vai abençoar Jerusalém. Deus também vai se agradar dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ou seja, ele diz assim, Jerusalém será uma cidade próspera, abençoada, nós vamos voltar a sacrificar aqui. Então a gente percebe assim, essa confiança de Davi no Deus que pode perdoar e no Deus que fortifica a cidade. Queridos irmãos, no próximo bloco nós estaremos comentando sobre confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 8ª lição que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. E neste terceiro bloco ficamos de comentar o terceiro tópico de nossa lição, da lição que estamos estudando esta semana. E aí, pastor Isaac, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus e alcançando cura e restauração. Eu queria pedir a próxima tela, por favor. Próxima tela, aí nós temos aí um esquema, pastor, que foi montado a partir desses dois tópicos, é a confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. E aqui nós já comentamos sobre esta questão da confissão, a confissão a Deus, é claro, sentido geral, mas nós já tratamos aqui de que existem pecados que precisam ser confessados ao líder da igreja, ou ao pastor, ou aquele representante do pastor, por diversas razões que nós estudamos no trimestre passado, que foi aquela lição sobre disciplina na igreja. Então, confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Nós temos aí essa escadinha, primeiro o reconhecimento, depois o arrependimento, depois a confissão, depois o perdão e a restauração. O que é que a gente pode comentar sobre esse tópico, pastor? Primeiro é interessante colocar, baseado no que o senhor iniciou dizendo, que não é o pastor que disciplina, por exemplo. Quem disciplina, quem trata o problema é a igreja. Agora, o pastor é o anjo da igreja, é o líder da igreja. Então a pessoa leva a situação, confessa ao pastor ou aos seus auxiliares, não é? Aqueles obreiros que estão ali ao lado do pastor, ajudando na condução do rebanho. E o pastor, por sua vez, leva à igreja e diz, olha, irmãos, esses irmãos, é assim que o nosso pastor, não é, faz. O nosso irmão não está andando de acordo com a palavra, ou falhou em alguma coisa que a palavra orienta, ele fez diferente. Então ele vai ser tratado, ele reconhece, não é, que precisa ser tratado pela igreja. Os irmãos querem tratá-lo, digam amém. Aí a igreja diz amém. Ou seja, é a igreja quem, né, faz o tratamento espiritual. Claro que o pastor também é parte da igreja, ele é membro do corpo de Cristo, né? Pois é, a primeira fala. Segundo, a gente vê essa escadinha aí nessa imagem, é muito interessante, porque como já falamos lá atrás, antes da confissão, não é, e da cura, do perdão e da restauração, melhor dizendo, tem que haver o reconhecimento. Se não houver o reconhecimento de culpa, não tem de cometimento de pecado. Se a pessoa achar, não, mas isso aqui não é pecado, que é uma outra coisa que hoje tem se proliferado. A pessoa, não, isso aí não é nada demais, não. Isso aí não é nada demais, não. Isso aí não tem nada a ver. Claro, a Bíblia, se a gente for lá para 1 de João, capítulo 5, a gente vai ver que há pecados e pecados, né? Tem uma gradação de pecado. Tem um pecado chamado ali para a morte, não é? Sim. Uhum. Mas todo pecado afasta o homem de Deus. Não pode se brincar. Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Pecadinho pode, pecadão não pode. Não pode pecado de jeito nenhum. Porque pecar não é errar o alvo. No original está lá, errar o alvo, não é? Ora, se é errar o alvo, não interessa o tamanho do pecado, não é? Não interessa a gravidade do pecado. Pois bem, então a primeira coisa é o reconhecimento. Davi fez isso, não é? No verso 3 ele diz, do Salmo 51, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, isso é uma declaração de uma pessoa que, é claro,
depois do confronto, não é? Porque no primeiro momento, eu acho que é importante a gente dizer isso também, Davi foi pecando, e o pecado cauterizou a mente dele. É como se tivesse anestesiado a mente dele, não é? Para ele não, a consciência dele, que é aquele juiz que está dentro de todos nós, para que ele não percebesse o que tinha feito, a gravidade do que tinha feito. Foi preciso Deus levar lá o profeta, Natã, não é? E perante o profeta, ele foi desnudo ou desnudado, né? E aí, quando ele caiu em si, aquela carapaça, não é? Aquele véu foi tirado dos olhos dele, dos olhos espirituais, porque ele era um homem espiritual, e ele viu o que tinha feito. Então ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões, não é? E o pecado que está sempre diante de mim. Então, o primeiro é o reconhecimento. Segundo lugar, vem o arrependimento. Provérbios, cita ali, Provérbios 1:23, não é? Fala sobre essa necessidade do arrependimento. O arrependimento, o que é o arrependimento do ponto de vista bíblico? É a mudança de pensamento. Arrependimento é isso, é mudar de pensamento em relação a algo, né? 1:23 de Provérbios, diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O arrependimento, ele está geralmente ligado à conversão, realmente, não é? Porque arrepender é mudar de pensamento, converter é mudar de direção. Uma pessoa não pode mudar de direção se ele não mudar de pensamento. Primeiro ele muda de pensamento, em seguida vem a mudança de direção. Ele está andando na direção oposta à vontade de Deus, à santidade. Quando ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende e automaticamente já se converte. Se ele se arrepende, ele se converte. Sim. Não é? Aí o arrependimento, depois vem a confissão, não é? Que é o que está lá no Provérbio 28, aquele que encobre. Agora veja que coisa forte aqui. Bom, professores, né? O irmão Alessandro, o irmão Givanildo e o pastor aqui. Veja que coisa forte o escritor dos Provérbios, Salomão, diz aqui. Ele diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Veja, é uma sentença muito forte, é bíblico. Uhum. Sou eu que estou dizendo isso, não é a gente que está dizendo isso, está na Bíblia. Verdade. É uma sentença muito forte para a pessoa ficar guardando pecado. Não é? Se dissesse assim, quem encobre a sua transgressão vai ficar 10 anos sem prosperar. Aí a pessoa dizia assim, não, eu vou passar 10 anos numa quarentena, depois eu estou livre dela. Mas o texto não é. Quando a Bíblia diz nunca, é nunca. Não é 10 anos, não é 20 anos, 30 anos. A pessoa vai morrer debaixo de maldição. A gente pode até dizer assim, porque se não vai prosperar, nunca prosperará. Mas veja como muda a situação. Mas o que confessa... Não é só confessar, né, irmão Junildo? Confessa e deixa. Porque se a pessoa confessa aquela transgressão e em seguida comete novamente, o que vai acontecer? Vai estar debaixo do mesmo problema de novo. Vai ter que estar confessando, né? Sempre. Aí vai. Depois da confissão vem o perdão. O perdão é a parte mais bonita dessa lição, não é? Nós estamos falando aqui do perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele vem exatamente baseado no manto da misericórdia de Deus que se estende sobre nós. Porque o que é a misericórdia? A misericórdia divina é tratar o indivíduo de forma mais compassiva do que ele merece. Porque Deus não depende de mim para ser mais Deus, mais feliz, mais poderoso. Deus não depende de mim para nada. Deus não depende do homem para nada. Então, se aquele homem fosse para a perdição, isso não ia alterar nada em Deus. Não é? Não ia alterar nada em Deus. Todavia, quando o homem reconhece, se arrepende, confessa, o manto da misericórdia de Deus é estendido sobre ele, não é? E Deus trata ele de uma forma que ele não merecia ser tratado. Veja que coisa interessante isso aí, não é? Que é dando o seu perdão. Uma vez que Deus dá o perdão, aí vem a restauração, a reconciliação com Deus, a paz, a alegria, o espírito renovado, não é? Aí eu pergunto,
Vale a pena manter um pecado oculto, apodrecendo os ossos, trazendo sofrimento à alma, à psique, trazendo sofrimento ao corpo, trazendo sofrimento à família, trazendo sofrimento ao indivíduo, né? Enquanto Sim. indivíduo, é claro que não vale a pena. O ideal dessa lição, a gente pode resumir, o ideal é isso aqui: reconhecer, se arrepender, confessar, receber o perdão e ser restaurado. Uma coisa, irmão Alessandro, que é bem importante até lembrar aos professores, que, por exemplo, quando o texto diz, né, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançar a misericórdia, algumas pessoas que às vezes pegam esse termo prosperará com um sentido de prosperidade material, financeira. Aí diz assim, mas fulano de tal vive uma vida tão distante da palavra, é uma pessoa que passa cheque sem fundo, que mente, que enrola. Mas observe, veja o carro do ano que ele tem, veja a mansão que ele tem jet ski, ele tem lancha. E como é que pode isso? Quem cobre suas transgressões nunca prosperará. Só que o conceito de prosperidade nesse contexto aí, em nada tem a ver com validação, com a questão financeira, até porque nós temos, por exemplo, um exemplo prático no Novo Testamento, é a igreja de Laodiceia, né? Rica sou e de nada tenho falta. Mas qual era o conceito divino sobre a igreja? Tu és miserável, pobre, cego e nu. Pastor, e um outro exemplo do que o senhor acabou de dizer é a história que Jesus conta do rico e Lázaro, né? O rico, já diz, ele era rico, milionário, mas os seus pecados o levou, quero dizer, para distante de Deus. Enquanto aquele pobre, por assim dizer, miserável, mendigo que estava ali, ele tinha uma comunhão com Deus. Essa prosperidade, pastor, se refere ao relacionamento com o Criador, não é financeira. A declaração de fé, na página 97, no capítulo 9, que trata sobre o pecado e suas consequências, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Aí é citado primeiro carta de João 3:4, que diz, porque o pecado é a transgressão da lei. E o texto continua, ou seja, o pecado é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. É isso aqui que é a prosperidade. É quando o homem tem esse relacionamento restaurado. O texto de Mateus, capítulo 3, pastor, e o versículo número 6, 5, 6 e por ali diante, diz que quando João Batista estava pregando o evangelho do arrependimento, o texto diz assim, que e eram por ele, por João Batista, batizados muitos no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja que João Batista aqui, que é o precursor de Cristo, é um exemplo do que se deve ser feito. É a confissão do pecado e o abandono das práticas pecaminosas, não é? Ainda em Marcos, capítulo de número 1, e o versículo, capítulo 1 de Marcos, fala também sobre quando João Batista estava pregando ali, e pregando arrependimento. Mas vou citar agora o texto de Tiago 5,16, quando o irmão do Senhor escrevendo disse assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que, olha o que a confissão faz, para que sareis. Para quê? Para que a oração feita por um justo, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, para que sareis. Então, a confissão, veja que Tiago começa dizendo, confessai. Essa confissão, pastor, vai trazer cura. E já foi dito aqui que curas é essa, que é a verdadeira prosperidade. É a cura espiritual, é a cura física, é a cura emocional, sentimental, não é? O apóstolo João ainda, escrevendo sua primeira carta universal, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para que, olha aqui onde está a verdadeira prosperidade, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, diz o texto, injustiça. Então, a verdadeira prosperidade não é física,
não é material, não é o ouro, não é a prata. É essa prosperidade aqui, pastor, do relacionamento restaurado com Deus, da vida física, emocional e psíquica, como já foi falado aqui, bem, podendo viver assim uma vida de prazer e desfrutar das benesses da graça de Deus. E o senhor falando, eu lembrei de um texto, irmão Givanildo, de Asaf, né? O Salmo de Asaf, Salmo 73, o verso 2 em diante, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aí ele vai dizer o porquê isso aconteceu. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Ou seja, ele dizia que ele não via o ímpio adoecer. De repente até ele pudesse até estar doente. Dizer assim, mas eu não vejo esse homem mau, arrogante, ímpio, eu não vejo adoecer. Aí ele diz assim, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Além disso, veja o que ele diz, versículo 8. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem como fonte da qual bebe com avidez. Veja a descrição, parece ser até um contraditório, paradoxo, né? De repente uma pessoa, ele olhou todo esse cenário e disse assim, onde é que está Deus nisso? Senhor, eu sou teu servo, um camarada ímpio. O texto continua, ele vai dizer assim, que ele tem muitos amigos, ele não adoece, é um homem que tem muita prosperidade, além de tudo isso ainda se levanta contra Deus, fala mal, propaga a maldade e nada acontece a ele. Então, aí a gente vai para o contexto aqui, da lição aqui desse texto, como do contexto da lição, e vai à mesma conclusão que o pastor Isaac, que o evangelista Alessandro colocou aqui, de que em nada tem a ver com prosperidade financeira, material. Alguém pode ser muito próspero financeiramente, ser muito rico, né? Ter muitos bens e não estar gozando de comunhão com Deus. E a recíproca também é verdadeira. Às vezes a pessoa desfruta de uma íntima comunhão com Deus e não é próspero no sentido material, não é uma pessoa rica, não é assim? Às vezes é uma pessoa que é simples, é humilde, é pobre, né? Mas desfruta da comunhão com Deus. E esse dilema aqui enfrentado por Asaf, ele só veio compreender quando entrou no santuário, né? O verso 17 mostra isso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, quando ele se aproxima de Deus, busca a Deus em oração, ele vai entender que o verdadeiro sentido da vida não é a prosperidade material, financeira, né? Eu gostaria ainda, pastor, de só trazer uma colaboração de tudo isso que já foi falado aqui, né? Mostrando que esse último degrau aí é a restauração. E Davi, no Salmo 51, ele, nos versos 11 e 12, ele diz assim, versos 10 a 12 é melhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, ele não apenas confessou, não apenas abandonou, mas ele firmou o propósito de viver de uma forma diferente, não é a partir de então. De ter um coração puro, de ter um espírito reto. Ele diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Muito bonita essa oração, porque Davi não está dizendo assim, não tire de mim a coroa, não tire o reino, não tire o palácio, não tire o harém. A preocupação dele era o Senhor não tirar o Espírito Santo. E ele diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É como se o pecado tivesse interferido nessa alegria, mas ele queria novamente desfrutar dessa alegria da salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. E é isso que acontece, né? Quando a gente reconhece o erro, confessa, abandona, se arrepende, Deus está pronto a perdoar e a restaurar e devolver essa alegria da salvação.
Pastor, o nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor poderia dar como orientação ao professor que vai abordar essa lição? O conselho que o senhor poderia dar a ele? Bom, mostrar que aquilo que está lá em 1 de João, que é um texto muito conhecido de todos, né? E eu vou ler aqui para depois fechar. Lá no capítulo 1 de João, versos 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho para a restauração, a gente já viu qual é, não é? É o reconhecimento, é o arrependimento, é a confissão, vem o perdão e logo depois vem a restauração. Então, não vale a pena, o professor deve levar essa mensagem aos alunos. Não vale a pena, qualquer que seja a situação, reter o pecado sem confessar. Porque já vimos hoje aqui, de forma até exaustiva, que o pecado traz as suas consequências. É a quebra da lei, é a quebra do padrão divino, de uma lei divina. Então, não vale a pena permanecer buscando solução onde não vai encontrar solução. A solução é o reconhecimento, o arrependimento, a confissão, o perdão, aí sim recebe a restauração. Bom, Alessandro. Pastor, no momento da crucificação, um dos ladrões que estavam ali ao lado de Jesus, ele ensinou algo muito maravilhoso. Versículo 41 do capítulo de número 23 de Lucas, ele disse assim para tinham 2 ladrões, um blasfemando e tal, e teve um que foi muito consciente. Ele olhou para ele e disse: nós, na verdade, com justiça, estamos aqui recebendo os feitos de que merecíamos. O texto diz isso. Eu estou sofrendo na cruz porque eu mereço. Aí ele olha para ele e diz assim para o outro: mas ele não. Mas ele não para por aí. Naquele último momento ele disse, o texto diz que ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que eu estou sofrendo por causa dos meus pecados. Mas ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrar no teu reino. Isso significa dizer que mesmo estando o homem em delitos e pecados, se ele reconhecer de que Jesus pode livrá-lo, no último momento ainda dá tempo. Então a confissão salva o homem da condenação eterna. Bom, Joanildo. Assim como Deus se utilizou do profeta Natã para ir até Davi, para conscientizá-lo do seu erro, creio que Deus, o Espírito Santo, estará se utilizando dos professores no próximo domingo para trazer uma conscientização para que os seus alunos que precisam passar, né, pelo processo de reconhecer, de confessar e abandonar o pecado, eles também sejam restaurados. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar? Pastor, nos dê a honra. Com prazer. Querido Deus, queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos, Senhor, ministrando a tua palavra. Que essas palavras aqui proferidas, Senhor, possam encontrar guarida no coração daquelas pessoas que vão assistir este programa, Senhor. Que o teu Espírito Santo faça a obra. Usa os professores que estarão ministrando a tua palavra. Continua abençoando, Senhor, a superintendência das escolas dominicais, teu servo pastor Nadi Jackson e os demais que cooperam ali com o pastor naquele departamento. Ajuda o teu servo, o pastor presidente, e a todos nós que cooperamos com o teu filho, Senhor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o tema Confessando e Abandonando o Pecado. Na próxima semana veremos a 9ª lição com o título Resistindo à Tentação no Caminho. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus e todos digam amém.